o Guaíba chegou hoje ao menor nível desde o começo de maio. Esse é um indicativo importante. Cerca de 4 metros, mas a água continua baixando de forma muito lenta, assim como na maior parte do Rio Grande do Sul. Cidades ainda estão ilhadas. E sobre a tragédia e também como prevenir novos estragos provocados pelas enchentes, o nosso convidado é o professor da área de Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos da Unicamp, Antônio Carlos Ufo. Tudo bem, professor? Muito bom receber o senhor sempre aqui na Jovem Pan. Como vai? Bem-vindo. Muito obrigado, né, pelo convite. Obrigado. Bom, professor, a gente falava muito aqui ainda nos tempos da crise hídrica em São Paulo e agora é uma situação totalmente diferente, principalmente em relação ao Rio Grande do Sul. Eu pergunto para o senhor sobre o nível do Guaíba e também de outros rios do estado do Rio Grande do Sul. A gente já falou sobre isso outras vezes, porque a geografia do estado dificulta muito, mas eu pergunto, professor, como que é possível analisar a situação atual, em quanto tempo que é possível que a água baixe, apesar dessa previsão de chuva, e também falar muito sobre prevenção e a prevenção que a gente sempre discute no Brasil depois de uma tragédia. Sim, ali no Rio Grande do Sul nós temos duas situações diferentes, né? A primeira é que quando ocorre a chuva nas serras, tem as vazões, elas são muito rápidas por causa da declividade, tem deslizamento de terra, então vai uma grande quantidade de sedimento para o curso d'água, e essa água cheia de sedimentos e outros materiais, ela fica com uma densidade muito grande, então ela desce para os rios. Quando ela chega no Guaíba, já é um lago, né? Ela é bem mais largo, e a velocidade cai muito, então todo esse sedimento ele vai para o fundo. E a dinâmica passa a ser outra, ela sai de um escoamento rápido, né, e passa para a lagoa com um escoamento muito lento. Então, ela demora muito para subir, porque o lago ele tem mais de 240 quilômetros, 265 quilômetros mais ou menos, que essa água tem que percorrer, e a única energia que ela tem, já que ela perdeu a declividade, é o nível d'água. Então, ela tem que ganhar energia, né, elevando o nível para poder que haja esse escoamento. E a velocidade que sai de metros por segundo, ela passa a ser dentro da lagoa muito menor. E por isso que ela demora, né? Ela vai subindo o nível do lago para ela conseguir escoar. E lá no final, mais ao sul da Lagoa dos Patos, você tem a variação do nível do mar, que também dificulta a entrada, né? Porque ele varia 2 vezes por dia, e à medida que a maré sobe, diminui a vazão. Então, tem várias condições. A ação do vento também dificulta muito esse escoamento da água da lagoa para o mar, o que dificulta, então, a diminuição do nível da água. Então, essa situação, ela deve demorar mais um pouco, ainda mais se ainda continua sendo alimentado todo esse processo com chuvas no Rio Grande do Sul. Claro. Professor, eu vi, inclusive, uma declaração do senhor recentemente falando sobre a engenharia nesses casos, né? Que a engenharia talvez ou não percebeu ou não dá mais conta de todo esse processo. Inclusive, há uma discussão sobre as barragens estariam fadadas ao fracasso, ou seja, as barragens não adiantam mais, não são mais suficientes para conter uma chuva e uma enchente como a que a gente vem acompanhando no Rio Grande do Sul. De que forma, professor, esse debate precisa ser feito e atualizar todos os protocolos, não só do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados? Olha, o que a gente verifica em séries hidrológicas longas são variações decadais. 30, 50 anos um comportamento substituído por 30, 40 outros por outro comportamento. Ou seja, você tem um nível de precipitação médio e 30 anos depois, ele muda de 15 a 25, de 10 a 15%, impactando muito as razões. E quando a gente trabalha com estatística, né, para fazer essas previsões de enchentes, nós pegamos a série inteira, porque nós aprendemos da estatística, e quanto maior a série, melhor os parâmetros da amostra que nós conseguimos estimar. Só que esses períodos de 30 a 40 anos, eles têm características diferentes. E a engenharia nacional, ela mistura tudo. Ela não separa esses períodos. Então, a gente acaba dimensionando de uma forma equivocada, porque nós não separamos esses períodos. E a diferença é muito grande. Então, para evitar futuros problemas iguais a esse, nós teríamos que rever, ainda mais com esse dado novo, né, que chegou, entrar na série histórica, separar período úmido e período seco prolongado, de longo período, e fazer essas análises.
E aí colocar as obras, né, fazer readequação para as novas dimensionamento dessas estruturas, para que no futuro nós consigamos acertar mais e errar menos e diminuir o risco a que estamos sujeitos. Porque o clima, ele sempre vai mudar, ele não é constante, e até tem uma frase muito conhecida do Gambit, que foi um grande hidrólogo, na década de 50, ele escreveu que é impossível que o improvável jamais ocorra. Então, nós temos que sempre ficar preparados por eventos piores no futuro. Mesmo que nós não tenhamos observado ainda nas séries, porque as nossas séries são curtas, nós não herdamos, por exemplo, dos tupinambás, o banco de dados hidrológico deles, porque não existia. O nosso banco de dados, ele começa oficialmente a partir da década de 20. Então, nós temos uma série, quando temos, 30 anos, a série é já considerada já não ideal, né? Mas alguma informação. Só que esses 30 anos não são suficientes para a gente determinar esse período longo de variação, né? Desse sobe e desce desse comportamento hidrológico que afeta muito o dimensionamento hidráulico das estruturas. E, professor, do ponto de vista mais pontual, as bombas da Sabesp que ajudaram a retirar o volume morto do Cantareira lá nos anos 2015, 2016, 2017, essas bombas foram para o sul para ajudar na sucção da água. Isso ajuda de que maneira? Isso pode apressar a forma como a água vem baixando, que é muito lentamente, dependendo da cidade? É engraçado, porque essas bombas são usadas justamente na irrigação do arroz, né? Que é justamente a Lagoa dos Patos ali que produz muito arroz. Então, elas saíram de Santa Catarina e vieram para São Paulo, agora voltaram para o sul para ajudar. Sim, elas trabalham com uma pequena carga, né? E elas são flutuantes, então elas ajudam realmente a drenar esses baixios, né? Onde estão alagados, acelerando, né, esse esvaziamento. São muito importantes, uma vez que as casas de bomba, que são 28, acho que só 4 estavam operando, né, porque as outras foram inundadas. Isso, então, acelera o esvaziamento e é muito importante o seu uso nesse momento. Professor Antônio Carlos Zufo, de Gestão de Recursos Hídricos da Unicamp, muito obrigado pela análise aqui na Jovem Pan, professor. Até a próxima, grande abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado.